Bom dia a todos vocês. Eu gostaria de começar dizendo a minha satisfação de estar presente nesse evento, inclusive com essa significação de fazer parte dos 74 anos do SEND. Se eu fosse listar os meus agradecimentos e os meus reconhecimentos, eu usaria os meus 40 minutos só para fazer isso, porque, afinal de contas, eu morei nessa cidade quase 40 anos, e, embora não sendo gaúcho, o Rio Grande do Sul está no meu coração. Aqui foram os melhores anos da minha vida. E nesse auditório, inclusive, existe uma série de pessoas que são meus amigos, minhas amigas, ainda não cumprimentei alguns deles pessoalmente, e eu faço esse registro inicial apenas para dizer da minha enorme alegria de participar desse evento num típico dia de inverno do Rio Grande do Sul. E a partir desse registro, eu gostaria também de agradecer ao SENG, através do seu presidente, sua diretoria, o Jorge Gomes, um velho amigo de tantos anos, que foi meu interlocutor para me trazer nessa manhã, e tantas outras pessoas que aqui estão. Cumprimento as autoridades presentes, cumprimento também os técnicos da Emater, técnicos de outras organizações, estudantes, membros de universidades, engenheiros de vários tipos, que aqui também se encontram. Eu conversei com o meu colega, professor Antônio Boinain, e nós nos organizamos mais ou menos para fazer as nossas apresentações numa sequência lógica. E a minha apresentação inicial, ela olha um pouco para trás e chega aos nossos dias, e, portanto, apresenta um quadro dos dias atuais. E o professor Boinain vai partir dos dias atuais para o futuro próximo, entrando mais propriamente no tema que organiza esse dia de trabalhos, que é o tema da agricultura e as suas relações numa situação relativamente crítica que a sociedade, a economia, o Brasil vive atualmente. Antes de começar, eu gostaria de deixar muito claro que eu não tenho nenhum mandato para falar em nome da Embrapa, onde eu estou atualmente, né? Portanto, essa apresentação é a apresentação do pesquisador, do sociólogo, e não do embrapiano, né? Como ali está. Eu farei uma apresentação muito breve, muitos dos slides que fazem parte dessa apresentação eu comentarei de uma forma brevíssima, porque o meu tempo é curto, mas ele está à disposição de quem quiser. Então, se algum de vocês eventualmente quiser essa apresentação posteriormente, meu e-mail está ali, e eu enviarei com grande prazer àqueles que pedirem. Portanto, a primeira parte, que é a parte que me cabe, antes de passar a palavra ao professor Boinain, é falar um pouco sobre o passado recente até chegar às características atuais do desenvolvimento da economia agropecuária no Brasil. E o contexto que nós temos é esse, né? Em outras palavras, se nós compararmos 50 anos do desenvolvimento agrário brasileiro, de 1960 até os nossos dias, nós temos um quadro onde a produção de grãos no nosso país, ela foi multiplicada de 12 vezes, embora a área plantada tenha aumentado aproximadamente 2,5 vezes. Ora, se a produção aumentou 12 vezes, mas a área plantada aumentou 2,5 vezes, antes de mais nada, isso significa que a produtividade da agropecuária brasileira ela também cresceu, como mostra ali os últimos dados. Esse é um quadro que, na realidade, forma o contexto que nós deveríamos entender. Em outras palavras, obrigado. Em outras palavras, como interpretar, como explicar, como que a gente olha para trás, olha os nossos dias e nós chegamos a alguma explicação de como o Brasil tem um setor que experimentou essas transformações durante um período de meio século. Sendo este um país muito grande, um país gigantesco, um país com uma produção tão grande e que cada vez mais essa produção, inclusive,
foi exportada para um número crescente de países, etc., é claro que as implicações são muito grandes. Se nós pensarmos um pouco numa produção que aumentou 12 vezes, quais seriam as implicações para as regiões rurais? O que aconteceu em termos da multiplicação, por exemplo, de postos de trabalho, de firmas envolvidas nessas atividades? Quais foram os impactos para as receitas dos municípios, né? Em outras palavras, o que aconteceu mais amplamente nas regiões rurais, no nosso vasto interior, quando nós olhamos um país que multiplica 12 vezes a sua produção, e esse país é o país chamado Brasil, com o tamanho que ele tem, né? Bom, então aqui nós temos um desafio, e esse é o desafio que está sendo posto hoje em dia para os estudiosos, para os interpretadores, para aqueles que se interessam em entender as regiões rurais brasileiras, né? Um aspecto importante que nós podemos olhar é a história, não é isso? E se nós olharmos aquele mapa, essas cores vão indicar diferentes momentos históricos, onde um primeiro momento, que foi esse oval azul aqui, né, ele tem muito a ver com o Rio Grande do Sul, né? Por quê? Se algum dia nós tivermos um livro, que ainda não temos, que é um livro que fale sobre a história rural brasileira, é claro que esse livro vai dar um papel destacado aos sulistas e, particularmente, aos gaúchos, né? Eu estava nesse estado quando houve a explosão da soja nos anos 70. A soja que, como um rastilho de pólvora, tomou conta do Planalto Médio e formou uma geração cada vez mais hábil para lidar com a atividade agropecuária, que eram os produtores rurais do nosso estado, do estado do Rio Grande do Sul, e que, posteriormente, motivados pela atividade e pela busca de ganhos maiores, começaram a caminhar pelo país. Os sulistas, particularmente paranaenses e especialmente os gaúchos, né, começaram posteriormente a caminhar em busca de terras nas quais pudessem produzir principalmente soja, mas também trigo, algodão, milho e outros grãos, né? E, portanto, essa história é uma história que nós vamos algum dia ter contada, e ela vai mostrar muito bem a presença extremamente importante da competência dos produtores rurais desse estado para ir criando uma fronteira agrícola que foi se expandindo ao longo dos anos. Isso significa, portanto, que nós temos diferentes momentos da história rural brasileira, né, ou do desenvolvimento agrário. É claro que eu não vou ter tempo nem oportunidade de detalhar cada uma dessas fases, né, mas elas precisam ser melhor conhecidas, porque se a gente conhece melhor essa história rural brasileira, nós seríamos capazes de analisar com mais propriedade os avanços, os desafios, o papel de cada grupo social, as diferentes cadeias produtivas que foram sendo formadas, etc. E nós entenderíamos cada um desses momentos, né? Nós entenderíamos, por exemplo, que durante a ditadura militar houve um fortíssimo esforço de criar as raízes da agricultura moderna no Brasil. Nós temos uma outra década, que foi a década de 80, uma década extremamente problemática em função da dívida externa, do crescimento da inflação. Nós temos a década de 90, que é uma década muito especial, porque a década de 90 ela preparou o Brasil para a explosão da sua agropecuária, com uma série de medidas liberalizantes, a estabilização monetária, o aprofundamento do processo democrático, etc. A década de 90 é uma década muito crucial na história rural brasileira. E o que nós entendemos que existe? Nós entendemos que, a partir do final dos anos 90, foi sendo criado no Brasil uma fase muito especial de expansão da sua agropecuária, que nós chamamos, na falta talvez de uma melhor expressão, nós chamamos em um livro de um novo padrão agrário e agrícola, né? Num livro que eu vou falar logo a seguir. Ou seja, nos últimos 15 a 20 anos, aproximadamente, nós temos uma fase muito específica da história rural brasileira, e essa fase específica, ela criou um setor econômico
que eu costumo dizer que se transformou numa máquina de produzir riqueza. E essa máquina de produzir riqueza se chama agropecuária brasileira. E como que a gente sabe disso? Ora, a gente sabe disso através, basicamente, de um indicador que os economistas utilizam com frequência. Esse indicador se chama produtividade total de fatores. Antigamente, quando a gente falava em produtividade, lá nos anos 70, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, se alguém quisesse falar de produtividade da agricultura gaúcha, diria, bom, está sendo produzido 6 mil quilos de milho por hectare. Essa é a produtividade do milho no Rio Grande do Sul. E nós entendíamos que era assim mesmo. E a gente falava assim em relação ao arroz, a gente falava em relação à lotação animal da pecuária gaúcha, etc. Então, nós queríamos ter uma ideia da produtividade desse setor nesse estado, eram esses os indicadores que nós utilizamos. Com o passar do tempo, esse indicador de produtividade foi sendo aperfeiçoado do ponto de vista estatístico e do ponto de vista do seu significado. E os economistas, particularmente, passaram a utilizar esse indicador da produtividade total de fatores, conhecido pela abreviatura PTF, né? E por que a PTF é importante? Porque quando a agricultura se moderniza, ela não é mais agora simplesmente uma medida de rendimento físico, quilos de milho por hectare. Ela tem muito mais do que isso, porque à medida que a agricultura se moderniza, ela passa a utilizar um número crescente de insumos agroindustriais. Ela passa a utilizar de uma forma crescente a ciência, a tecnologia e o conhecimento. As instituições se tornam cada vez mais fundamentais. O funcionamento de uma prefeitura, na manutenção das suas estradas, do seu serviço de extensão, o sistema financeiro, né, a oferta de capital para funcionamento dessa atividade, todo esse conjunto de atores, agentes, firmas, produtores rurais modernizados, etc., eles se combinam para produzir um resultado, e esse resultado passa a ser chamado de produtividade total de fatores. Portanto, a PTF, ela indica, antes de mais nada, uma agricultura que passa por um processo de revolução produtiva, né, nos seus aspectos mais profundos e abrangentes. Ora, se nós analisarmos a PTF da agropecuária brasileira, nós vamos observar que desde 75 e até os nossos dias, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, mas no ano de 97, ela dá um salto, né? Ela tem ali uma quebra e passa a crescer de uma maneira muito mais expressiva. Se entre o período de 75 e 96, a PTF brasileira cresceu 3,02% ao ano, a partir de 97, ela passa a crescer a 4,28% ao ano. Lembrando que entre os países agrícolas mais importantes do mundo, essa é a maior PTF que existe. A PTF dos Estados Unidos é menos do que 1% ao ano, exatamente porque ela já é moderna demais, né? Então, a agropecuária norte-americana, para ela crescer a taxas muito superiores, é muito difícil, enquanto que o Brasil não era assim, e, portanto, o Brasil experimenta uma transformação tecnológica muito importante. É por essa razão, ou talvez por esse indicador que é tão significativo e tão expressivo, que é o que nos permite dizer que, a partir do final dos anos 90, nós passamos a observar, no caso brasileiro, uma nova fase, ou um novo padrão agrícola e agrário que transformou esse setor agropecuário, como eu disse antes, numa verdadeira máquina, uma espetacular máquina de produção de riqueza. Mais do que isso, é o setor que vem salvando a economia brasileira há pelo menos 30 anos. Bom, continuando, portanto, essa tabela é uma tabela que também vai mostrar como que isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Se nós pegarmos os países exportadores e nós pegarmos os 4 países importadores de alimentos mais importantes do mundo, e se nós compararmos um período de aproximadamente 25 anos, esse é o papel do Brasil. Ou seja, lá em 1990, o Brasil já era um país com alguma importância como exportador de alimentos.
né? Esse número aqui significa simplesmente o saldo comercial na exportação de alimentos. Então, vocês podem ver que lá em 1990 os Estados Unidos já era importante, a Austrália e o Brasil também. O Brasil já tinha ali um papel com algum destaque. Mas vejam bem o dado de 2013, né? Em 2013, ou nos anos mais recentes, o Brasil se torna o mais importante país exportador de alimentos do mundo, em termos do saldo comercial que ele é capaz de produzir, deixando, inclusive, um país como os Estados Unidos numa posição bem menor relativamente ao caso brasileiro. Então, essa é uma outra evidência, que é a evidência da capacidade produtiva da agropecuária brasileira nesses anos. Ora, isso tudo precisava ser explicado. Nós precisávamos de uma interpretação sobre isso. E aí um conjunto de autores, entre os quais o professor Buaynain, que aqui está, nós fizemos esse esforço. Nós fomos atrás dos nossos colegas, dos especialistas, né, e resolvemos publicar um livro. Ficamos um ano nessa atividade, convidamos 57 colegas que são especialistas em diferentes subtemas, né, relativos a esse setor agropecuário. Desculpem. E aí nós produzimos esse livro, que é um livro de mais ou menos 1.200 páginas, ele tem 37 capítulos, e é a nossa interpretação. Nós oferecemos ao distinto público, aos colegas, aos interessados, todos aqueles que têm algum interesse em compreender as regiões rurais brasileiras, nós oferecemos esse livro, que é um livro que não foi vendido, ele foi distribuído gratuitamente àqueles mais diretamente envolvidos. Ele está disponível na internet, qualquer pessoa pode baixar esse livro, que não existe mais, né? A primeira e única edição desse livro, ela está esgotada, né? E nesse livro, portanto, a gente oferece uma interpretação sobre o que significa esse novo momento, essa nova fase, esse novo padrão agrário e agrícola. E, portanto, nessa parte seguinte da minha exposição, em alguns minutos, eu vou apenas trazer algumas pinceladas, né, sobre como nós faríamos essa interpretação. É claro que não haverá tempo, né, não poderemos detalhar demasiadamente todos os aspectos que seriam relevantes. Alguns dos slides, inclusive, eu farei um comentário brevíssimo, ou talvez nem leia, mas eu quero chamar, portanto, a atenção de vocês. A primeira pergunta é essa: o que significa esse tal de novo padrão agrário e agrícola? Ora, nesse caso eu cito uma frase de um capítulo que tem como autor o próprio Buaynain, que logo falará depois de mim, né? Ele escreve lá no seu capítulo desse livro, ele escreve: bom, esse novo padrão, ele é um novo padrão porque agora nós temos um setor que introduz o capital em todas as suas modalidades. Tudo que o capital possa mobilizar e que tem naturezas relativamente distintas, começa a surgir no desenvolvimento da agropecuária, né? E, particularmente, ao assim fazer, ou seja, a atividade cada vez mais depender de capital, nas suas várias modalidades, isso significa, por exemplo, que algo muito presente na história brasileira, que foi o papel da terra, começa a perder a sua importância. Porque, no passado, a produção agropecuária, ela aumentava, aumentando a área plantada, enquanto que, mais recentemente, nesse novo padrão, nessa nova fase, cada vez mais é importante você ter resultados maiores por unidade de área, por unidade de capital, por unidade de trabalho, né? E, portanto, expandir apenas a área plantada não basta mais. O papel da terra, que é tão presente na nossa história, né? Nós sempre falamos de uma estrutura fundiária concentrada, nós sempre falamos do papel parasitário dos latifundiários no passado, etc. Isso está muito presente na nossa cultura política, né? Isso foi se transformando nesse período recente. E é por essa razão, inclusive, que num outro artigo que eu escrevi, eu digo lá: olha, a história agrária brasileira está sendo perdida e nós estamos cada vez mais vivendo uma história agrícola.
exatamente para indicar que esse papel da terra, das relações sociais atrasadas, primitivas, que sempre caracterizaram a nossa história rural, elas estão sendo vencidas durante esse período, exatamente porque nós estamos percebendo a pujança do desenvolvimento do capitalismo no campo. E pujança do capitalismo no campo significa o papel do capital, e do capital, inclusive, de outras formas e de outras modalidades, né? É claro que isso significa também mais concorrência, mais competição, e significa um acirramento nas relações econômicas que ocorrem no campo brasileiro. Há, portanto, um poder crescente das finanças, e é por essa razão, lá no fim eu vou sintetizar dessa forma, o capital financeiro hoje é que é o coração da economia agropecuária brasileira. Não é a terra mais, agora é o capital financeiro que determina para onde seguem os diferentes processos sociais e econômicos. E é óbvio, se é assim, não é? Como está escrito ali num outro capítulo de outro autor no livro, os riscos financeiros se tornam cada vez mais presentes, né? Ser um empreendedor na atividade agropecuária hoje pode representar grandes lucros, podem representar excelentes resultados aqui e acolá, especialmente em certas conjunturas, mas significa também um risco muito grande. Isso, inclusive, coloca uma faixa de produtores numa situação muito perigosa, né? Que são aqueles que, eventualmente, se modernizam, se integram aos diferentes mercados, buscam mais recursos financeiros, mas tem pouca margem de manobra em oscilações que possam ocorrer, por exemplo, em termos de preço, taxa de juros, câmbio, etc. E quando isso ocorrer, essa faixa de produtores, eventualmente, pode significar que perde a sua possibilidade de continuar no negócio, né? Esse novo padrão agrário e agrícola, ele significou também, como foi dito antes, um aumento muito grande da produtividade, né? Então, dobrou o valor agregado da produção agrícola por hora de trabalho, enquanto o número de trabalhadores diminuiu, né? Mostrando, portanto, esse crescimento da produtividade em relação ao fator trabalho. E isso se dá num contexto que é um contexto de uma agricultura que é muito heterogênea, muito diferenciada. Esse processo de expansão, ele não é homogêneo, como alguém poderia imaginar, né? O Brasil continua, nas suas regiões rurais, um país muito primitivo em algumas das suas regiões rurais. E uma das evidências é essa que está escrito nessa citação de baixo, né? De acordo com o último dado que nós temos, que é o censo de 2006, apenas 30% dos estabelecimentos rurais utilizavam força mecânica, né? A grande parte dos estabelecimentos é ainda muito atrasada. E essa figura mostra isso claramente, né? Se nós voltarmos 50 anos atrás e nós olharmos tratores por quilômetro quadrado, nós vamos ver que parece que só tinha trator em São Paulo, né? São Paulo parece que era o único estado que, meio século atrás, utilizava tratores. Algumas manchazinhas aqui no Rio Grande do Sul e não muito mais do que isso, né? O que mudou profundamente se nós compararmos o ano de 2006. E essa produtividade, ela se manifesta também de outras maneiras, não é isso? Como eu disse antes, não vou repetir, só para trazer o dado, né? Essa produtividade total de fatores, no caso brasileiro, é a mais alta do mundo entre os países que têm importância como produtores de alimentos, conforme está mostrado ali, né? E essa é uma tendência mundial, ou seja, essa parte verde, que significa exatamente o crescimento da PTF, da produtividade total de fatores, é que move cada vez mais a agricultura do mundo, né? Se nós pegarmos de 1960 até os nossos dias, nós vamos ver que a produtividade total de fatores é aquela que mais determina o processo de transformação da agricultura, né? E, como eu disse também antes, o que explica o crescimento da produção agropecuária cada vez mais é ciência, tecnologia, conhecimento, e cada vez menos os demais fatores de produção clássicos, né? Como trabalho e terra. Se nós pegarmos o censo de 95 e 96,
se nós tomarmos o último censo, que é o de 2006, e nós separarmos quais são os fatores que mais explicaram o crescimento da produção agropecuária, nós vamos chegar, portanto, a esse cálculo estatístico que vai mostrar que a tecnologia responde por quase 70% da expansão da agropecuária brasileira. Lembrando que esses dados foram apurados em 2005, portanto, nós já temos mais de 10 anos que esses dados foram apurados. Se nós apurássemos esses dados hoje, qual seria essa proporção em relação à tecnologia? Provavelmente 75%, talvez chegando até quase 80%, já que esse processo de modernização ocorreu. Isso significa, portanto, que nós temos que, pelo menos, discutir outros olhares decorrentes desses números, né? E um deles é esse que vem nesse slide seguinte, que normalmente causa um certo zum-zum, né? Para não dizer uma certa comoção na mente de alguns. Ora, se terra não explica mais o crescimento da agropecuária brasileira, a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: por que nós temos o INCRA? Me perdoe o Paulo aqui, meu amigo de muitos anos, que é funcionário do INCRA, né? Mas por que existe o INCRA? Por que nós investimos ainda em uma política de distribuição fundiária para formar assentamentos, quando um lote de terra não significa nada para uma família rural pobre nas regiões rurais brasileiras de hoje, né? Significa que você dá 18 hectares, 20 hectares para uma família rural pobre e ela vai continuar pobre. Ela não tem a chance, simplesmente com acesso a esse lote de terra, de criar algum tipo de prosperidade para si e para a sua família. Isso significa, em outras palavras, que não faz nenhum sentido mais na história rural brasileira falar em reforma agrária, falar em formação de assentamentos rurais, falar em uma política de distribuição fundiária, porque isso não cria nenhuma chance econômica para as famílias rurais mais pobres do nosso país, né? A outra questão que eu trago ali, não vou discutir, não quero causar nenhuma polêmica, mas deixar simplesmente isso afirmado. A transformação da agricultura brasileira se deu sobre um modelo tecnológico. E esse modelo tecnológico é o modelo tecnológico da chamada agricultura moderna. Isso significa, portanto, que não dá tempo, e só isso que eu quero dizer, não quero dizer mais nada além disso, né? Não dá mais tempo de criar um outro modelo tecnológico radicalmente diferente para oferecer às famílias rurais, que é uma promessa associada normalmente à palavra agroecologia, né? Bom, o livro continua trazendo outras considerações, né? E em outros capítulos, em outras partes, nós discutimos exatamente a construção de muito mais complexidade na agropecuária brasileira, o que normalmente significa mais problemas para as famílias rurais mais pobres, de menor tecnologia, de menor integração a mercados, etc., né? Ou seja, nós estamos falando aqui de um ambiente cada vez mais pesado, cada vez mais difícil, cada vez mais desafiador, segundo as regiões brasileiras. E nós não estamos fazendo o dever de casa como deveríamos fazer, né? Se nós olhássemos o Brasil, nós veríamos que nós não podemos olhar o Brasil e propor políticas que sejam mais ou menos parecidas para todas as regiões brasileiras, porque as regiões brasileiras elas estão experimentando situações muito distintas. O Nordeste rural hoje é um Nordeste que praticamente não tem futuro agrícola, exceto por sub-áreas onde existe alguma água. Mas quando você olha o Nordeste rural como um todo, especialmente o semiárido, é uma região quase que dá para dizer condenada, envelhecida, e onde as possibilidades agrícolas são mínimas. Ora, isso significa, portanto, que particularmente o semiárido nordestino, onde estão 50% das famílias rurais mais pobres, deveria ser objeto de uma política estatal específica, né? Etc., etc. Se nós formos olhar o nosso país, nós deveríamos estar olhando de uma maneira diferenciada as suas diferentes regiões. Outro tema que é um tema fundamental que nós discutimos nessa interpretação que nós estamos propondo
aos interessados, é o papel do Estado, a ação governamental, né? E essa ação governamental, e eu não vou ler essas frases porque não há tempo, né? Ela pode ser sintetizada nessa tabela que vem a seguir, que aqui está, que, aliás, foi referido pelos nossos secretários na abertura, inclusive pelo presidente Alexandre, né? O nosso presidente do SENDE, também na sua exposição inicial. Existe um tema que nós temos que discutir. O Estado brasileiro se interessa pela agropecuária brasileira? Ora, existem várias maneiras do Estado demonstrar o seu interesse, e não necessariamente apenas através da alocação de recursos orçamentários. Mas eu creio que a maior parte de vocês concordará comigo que o que identifica a prioridade do Estado é exatamente a alocação dos gastos públicos, que incidem na atividade agropecuária, que incidem nas regiões rurais, etc. E se nós olharmos esses números, nós vamos ver que eles são muito iluminadores, né? Se nós olharmos para trás, na década de 80, e só nós olharmos para os anos mais recentes, nós vamos ver que o gasto público total do orçamento brasileiro só vai caindo. Inclusive, o Rio Grande do Sul não é exceção quando utiliza menos de 1% do seu orçamento para a agricultura, porque esse é o Estado brasileiro. Se nós olharmos lá 2015 vai mostrar exatamente isso, que menos de 1% do orçamento nacional ele é alocado para as funções de organização agrária e de agricultura. O que isso significa? Aqui as interpretações são as mais variadas, né? Eu, pessoalmente, defendo um argumento que eu sei que ele é meio polêmico, mas eu acho que ele é verdadeiro. O Estado brasileiro olha para um setor chamado agropecuária e verifica que ele está funcionando muito bem, pelo menos do ponto de vista produtivo e do ponto de vista tecnológico. Não está funcionando bem do ponto de vista social. E o que o Estado brasileiro parece decidir em relação a isso? Ora, se do ponto de vista econômico, tecnológico, está funcionando bem, deixa. E, portanto, vamos usar os recursos públicos com outras prioridades. Essa parece, pelo menos na minha opinião, parece ser a leitura que nós poderíamos extrair. Ainda continuando, né? Existe, portanto, uma questão social que é aquela que diz respeito aos pequenos produtores, incluindo os produtores de tamanho médio, famílias rurais pobres, pequenos produtores, agricultura familiar, enfim, esse conjunto, que aliás é a maioria, né? São milhões de pequenos estabelecimentos rurais, eles estão crescentemente ameaçados. E essa é a grande questão social que nós temos no campo brasileiro hoje. E ela pode ser demonstrada de várias maneiras, né? Uma delas que o doutor Eliseu provavelmente vai falar na sua exposição hoje no início da tarde, porque ele é o autor dessa tabela, foi o primeiro autor que agregou os dados do censo de 2006 para mostrar esse número, que é um número absolutamente impressionante, que é um número que diz que apenas 27 mil estabelecimentos rurais brasileiros correspondem à metade do valor bruto da produção, né? Ou seja, a produção agropecuária brasileira, ela é extremamente concentrada, chamando a atenção de que isso não é privilégio do Brasil. A mesma proporção nós vamos encontrar em relação ao caso norte-americano e a mesma proporção nós vamos encontrar em relação ao caso dos 28 países que formam a União Europeia. Ou seja, parece ser uma tendência do capitalismo agrário, à medida que ele se desenvolve em diferentes países, que a produção agropecuária se concentre, assim como essa é uma tendência geral do capitalismo, né? Zander, 5 minutos. Tá, ok, obrigado. Eu vou, então, concluir a minha parte com 2 comentários, 3 comentários finais. O primeiro deles é um outro aspecto que nós analisamos no livro, que é muito importante, e sobre o qual raramente nós falamos, que são os aspectos demográficos, né? Raramente a gente está dando importância aos aspectos demográficos.
E nós fizemos essa análise na nossa interpretação para concluir que todas as tendências demográficas, elas indicam um processo de esvaziamento do campo, né? Que pode ser expresso sobre várias maneiras, etc., que eu não vou poder ler nesse momento. E, portanto, a síntese dessa interpretação, ela estaria nesse slide. E essa síntese, ela vai nos dizer o seguinte, olha, o desenvolvimento da agropecuária brasileira hoje, ele tem 4 características principais. Primeiro deles, que ao contrário do passado, quando a terra determinava, hoje quem determina chama-se capital financeiro. Segundo, existe um domínio crescente, cada vez mais importante, do papel das inovações. Vejam bem, não é só tecnologia agrícola, do papel das inovações, o que implica, portanto, aperfeiçoamentos na organização das cadeias produtivas. Há uma complexidade gigantesca se estruturando, se enraizando no campo brasileiro, o que significa, particularmente, que os produtores que estão pouco preparados para essa complexidade cada vez mais terão dificuldades de se manter. Não vamos esquecer que 1/3 dos responsáveis pelos estabelecimentos rurais brasileiros são analfabetos. 1/3. Ou seja, existe 1/3 dos produtores que provavelmente não vai ter nenhuma condição de lidar com essa complexidade. E o quarto aspecto é o Estado brasileiro, que, na minha opinião, é um fracasso, simplesmente. O Estado brasileiro não tem sido capaz de fazer essa leitura, essas interpretações e de organizar as suas políticas de uma maneira adequada aos desafios que têm sido formados. O Estado brasileiro, e eu já fui assessor de um ministro de Estado da Agricultura, né? Portanto, trabalhei dentro do mapa, eu pude olhar para dentro do mapa. Qual é a minha percepção? A minha percepção é que a maior parte dos operadores governamentais, eles estão ainda nos anos 70, ainda com a cabeça como se nós estivéssemos experimentando o processo de modernização da década de 70, quando a agricultura já está séculos adiante e à frente, né? Bom, esse é o segundo aspecto. E o aspecto final que eu queria mencionar, eu vou saltar aqui os meus slides, que estarão à disposição de vocês posteriormente, né? E, de certa forma, fazendo a introdução à parte seguinte do professor Buainain e, posteriormente, também do colega Rodrigo da FEE, né? A agricultura brasileira, depois de um período de 50 anos, ela deixou de ser uma agricultura do café e passou a ser essa agricultura. Esse é o setor agropecuário que nós temos hoje no Brasil, flexível, sofisticado, com integração global. Não, o Brasil deixou de ser um país exportador para alguns países, e hoje é um país que exporta alimentos para quase 200 países, etc. Né? E a parte final, que eu também não vou poder comentar, e vou passar só os slides posteriormente, é essa pergunta. Quais são as nossas possibilidades de alimentar o mundo, né? E aí nós temos alguns aspectos que nós precisamos discutir, né? Por exemplo, nós estamos discutindo pouco qual é o formato tecnológico da agricultura brasileira, que é um debate que hoje é mundial, mas no Brasil nós ainda fazemos pouco essa discussão. Cada vez mais a agricultura vai nesse caminho, né? E aquela frase é uma frase interessante, quer dizer, não cabe mais esse negócio de ser agricultor e dizer assim, eu faço assim porque o meu avô fazia, essa é a tradição da minha família, etc. A agricultura é uma atividade que se tornou tão complexa que ela está exigindo decisões analíticas. Cada vez mais o conhecimento é a base dessa atividade agropecuária. Quase terminando, mais 2 minutos. Quase terminando. O que está por trás dessa tabela, que é uma tabela antiga, essa é uma tabela de 10 anos, que eu não consegui ainda atualizar, né? Mas o que está por trás dessa tabela é o seguinte, a sociedade brasileira se interessa pelas regiões rurais, se interessa pela agropecuária, se interessa pelo destino desse setor? Na minha opinião, não. A sociedade brasileira parece que simplesmente lavou as mãos e disse, deixa esse campo seguir como bem entender. Porque se nós quiséssemos tomar decisões mais sérias, nós investiríamos mais
na agropecuária brasileira, nas regiões rurais, na prosperidade social e econômica do campo brasileiro, que é o que nós não fazemos quando a gente compara esses subsídios, né? E, não obstante tudo isso, o nosso futuro é um futuro muito promissor, não é? Porque nós estamos na iminência de deixar os Estados Unidos para trás como o país agrícola, produtor de alimentos mais importante do mundo, né? Não vai ser mais do que 10 anos que nós vamos ultrapassar os Estados Unidos, exatamente porque os Estados Unidos não têm certas possibilidades que o Brasil ainda tem. Por exemplo, ampliar sua área plantada, expandir mais a sua produtividade, intensificar mais tecnologicamente essa atividade. Então, esse é o nosso futuro. E, apesar desse futuro promissor, desse futuro que é tão importante, a sociedade brasileira parece que não tem muito interesse pelo que está acontecendo nas regiões rurais. Então, em breves linhas, como uma introdução à nossa mesa dessa manhã, o que eu queria fazer esse comentário muito rápido, sem muitos detalhes, e eu peço desculpas por ser assim, em função do tempo, para falar um pouco da história recente e o estado atual, onde nós chegamos de um setor que é o setor mais importante da economia brasileira, né? E, a partir de agora, portanto, eu passo para a segunda parte e o professor Boain Naim, nosso colega da Unicamp, ele poderá, então, né, a partir desse estado atual da economia agropecuária, olhar um pouco mais para o futuro e responder mais a pergunta desse seminário, que é exatamente como que a agricultura pode aportar caminhos mais virtuosos para a superação da atual crise macroeconômica que nós vivemos. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, mais uma vez. Obrigado.